fomos chamados à guerra. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, como assim fomos chamados à guerra? Quem aqui tem acima de 18 anos? Nós vamos falar quem é velho. Queridos, quando você completa 18 anos, o que você faz? Você precisa se alistar, sim ou não? Quando você vai se alistar, você já sabe como que funciona lá dentro do quartel? Sim ou não? Talvez você já tenha relatos de como funciona. Eu não passei nem perto, queridos, de ir para o quartel, mas eu tinha um primo que ele enganjou ali no quartel e eu ia buscar ele. Então ele vinha me contando assim as histórias de como era, como que não era, e eu ali dando glória a Deus que eu não tinha ido. E queridos, nisso, essa semana me veio assim, até ontem ainda eu estava ali com o Vinícius, limpando ali o quintal ali em casa, e começou a me vir essas histórias na minha cabeça, que ele me contava, como que funcionava, e eu comecei a perceber uma coisa, queridos, que no quartel eles começam a forjar quem? Quem que eles começam a forjar? Homens. Sim ou não? Para que sejam homens de verdade, lá na frente. E, queridos, trazendo isso para o reino, não é diferente, queridos. Nós fomos chamados a uma guerra, e talvez nós não sabemos como agir com isso. Talvez nós não sabemos como fazer acontecer isso. Ah, mas como assim? O soldado, ele começa como? Ele vai se alistar, ele passa ali por uma peneirada 3 vezes, eu escapei na terceira, isso eu sei porque eu escapei na terceira. E depois disso você vai e faz aquela parte da bandeira lá, né? E aí o que acontece? Você promete naquela bandeira que se estoura uma guerra, eles podem vir atrás de você, sim ou não? Eles podem te chamar e falar, você vai para a guerra. E você vai ir para a guerra de que forma? Você vai ir sabendo as coisas que vão acontecer lá? De jeito nenhum. Os caras que estão lá dentro, eles vão sabendo o que vai acontecer lá? Eles já vão muito mais preparados do que nós que estamos aqui, vivemos aqui 20 anos já sem fazer nada, sem olhar para esse lado assim de soldado, e aí vão vir e vão chamar nós para a guerra. Quando pensam assim, vão chamar nós para a guerra, o que nós vamos levar? O que você tem em casa hoje? Talvez um pode falar assim, eu tenho uma arma, o outro eu tenho um estilingue, o outro eu tenho um cabo de vassoura, o outro... Sim ou não? Eu vou levar o meu canivete, porque isso pode me salvar lá. Mas sem entender nada, queridos. Sem saber nada do que vai acontecer. Sem saber se nós vamos ser da linha de frente, que é o primeiro que vai. Sem saber se nós vamos só ficar na logística, fazendo a comida desse povo. Eu queria ficar só na logística. Sim ou não? Eu tinha a certeza do que ia acontecer. E o que acontece com Jesus, queridos? Jesus, ele é projetado, sim ou não? Projeta Jesus em Maria, faz tudo o que faz, ele morre na cruz para salvar eu e você, e ali nesse processo ele está sendo forjado. Como assim que ele está sendo forjado? Ele está sendo forjado para uma luta contra o diabo. E quem vence a luta? Quem vence? Jesus. Ele foi preparado, queridos, para essa luta. E eu e você, nós estamos sendo preparados todos os dias, dias após dias, para essa luta, para essa guerra. Por isso que os soldados lá, eles ficam todos os dias treinando. Eu escutei relatos, queridos, ainda, desses atiradores de elite, que o rapaz, se eu não me engano, a história que me contaram foi que ele passou 2 dias, ou 3 dias e 2 noites, esperando passar a mira para ele poder atirar. Quando passa a mira, ele acerta certinho no alvo. Ele está sendo forjado para isso. Ele caminha para isso.
Ele está sendo preparado para isso acontecer. Sim ou não? E Jesus não foi diferente, ele começou a ser preparado para isso. Porque quando ele vem e se batiza, o que acontece? Quando João batiza Jesus, o Espírito Santo pega ele e fala o quê? Agora nós vamos para o deserto. Queridos, aí há uma grande chave. Foi o diabo que pegou Jesus e levou para o deserto? O Espírito Santo pega Jesus e leva para o deserto e fala, agora nós vamos forjar ele. E talvez, queridos, tenha lutas que nós estamos passando, guerras que nós estamos enfrentando, que o Espírito Santo está falando assim, eu estou te forjando, você não está vendo? E nós colocamos a culpa em quem? Sempre no diabo. Porque o diabo me pegou aqui, o diabo me pegou ali. E o Espírito Santo, a partir do momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo pega ele e leva no deserto. E talvez, queridos, assim, o deserto que onde você está hoje é para você ser forjado. O Espírito Santo pegou você e colocou você ali. Para você ser forjado para essa guerra. E Jesus, queridos, ele foi tentado por 40 dias por todo tipo de tentação. Todos os tipos. Olha o que Lucas 4, do 1 ao 13 nos fala. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo o levou ao lugar alto e a um monte lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhes darei a glória desses reinos, a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Então lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, Ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Queridos, aonde que o diabo levou Jesus? No mais alto. No mais alto, no lugar mais alto. E falou assim, se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, ó. Tudo. Será que hoje, queridos, nós estamos num lugar mais alto? Porque nós precisamos prestar atenção nisso, queridos, porque talvez não seja Jesus que te leve num lugar mais alto. Não seja o Espírito Santo que te leve num lugar mais alto. Porque o diabo levou Jesus num lugar mais alto. E falou, se você me adorar, pega tudo aqui, ó. E antes disso ele fala, se você é filho de Deus. Ele ataca primeiro a identidade de Jesus, sim ou não? Ele ataca primeiro a identidade, colocando à prova a identidade nessa tentação, e aí depois disso ele fala assim, ó, você está no lugar mais alto, você vai mandar em tudo, é bom em tudo que você faz, se você me adorar agora, você vai ficar aqui para sempre. Primeiro o diabo ataca na nossa identidade, queridos. Se você é filho de Deus, faça isso, se você é filho de Deus, faça aquilo. E nós começamos a remoer isso e começamos a cair nisso. E quando nós vemos, nós estamos no lugar mais alto, mas talvez não é o Espírito Santo que nos colocou e nem Deus que nos colocou ali, nesse lugar mais alto. Talvez o diabo tenha nos colocado em lugares mais altos e nós estamos cômodos com isso. E nós fomos chamados para a guerra, queridos. Por quê? Porque no versículo 13 fala ali, quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Outra oportunidade, queridos, é sinal que o que é? Onde estava o diabo? Olhando em volta.
A hora que surgir outra oportunidade, eu pego. O diabo, de alguma forma, ele cria que Jesus poderia cair, queridos. E se ele tem uma qualidade, se o diabo tem uma qualidade, e nós podemos falar que ele é persistente. Sim ou não? O diabo é persistente, ele não fica às vezes na tua cabeça. Faz isso, isso aí, faz isso, faz isso. E você ora, fala, não, Senhor, eu não aceito isso. Isso eu não aceito. Você vira as costas, sai de novo, o que acontece de novo? Ele vai ficar de novo. Isso, se nós podemos falar que ele tem qualidade, queridos, ele é persistente. E o diabo, ele cria ainda que Jesus podia cair. Ele tinha na cabeça dele que Jesus podia cair. Sim ou não? Queridos, e aí eu vou falar para vocês assim, ó. Olha o tamanho da esperança que o diabo tinha de Jesus cair. Tinha ou não tinha? Por que ele faz tudo isso? Que Lucas 4 nos fala. Porque ele tinha sim essa esperança que ele ia cair. Se o diabo tinha essa esperança, queridos, que Jesus ia cair, você acha que ele não tem esperança que eu e você caia? Sim ou não? Nós precisamos entrar nessa guerra e falar assim, eu não vou cair, isso eu não vou fazer. Nós mostramos para ele que nós estamos batalhando pelas coisas. Nós mostramos para ele, não falando da boca para fora, mas como Jesus fez. A palavra é clara, fala isso, isso, isso. A palavra é clara, fala isso e isso. Não ponhas à prova o Senhor seu Deus. Porque senão toda vez que o diabo começar a falar no nosso ouvido, nós vamos começar a colocar à prova o Senhor. Em Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Queridos, a palavra fala, resistam o diabo. Sim ou não? E ele fugirá de vocês. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar te cutucando. Que ele vai ficar apontando o dedo para você. Que ele vai ficar na tua cabeça. Que ele vai falar com você. Que ele vai falar, não, isso aí você não precisa fazer. Vamos fazer uma limpeza na igreja. Não, isso aí você não precisa fazer. Você é mais. Você já é pastor, você não precisa fazer nada. Sim ou não? Resistam à voz do diabo. Submetam-se ao Senhor, seu Deus. E resistam ao diabo. Na batalha espiritual não existe, queridos, eu já ganhei. Nessa batalha espiritual não existe falar assim, eu já ganhei, está tudo certo. Porque todos os dias da nossa vida nós temos uma batalha com o diabo, sim ou não? Ou você não pensa mais em nada, só no Senhor durante o teu dia. Ou o diabo não fala mais com você nada. Só Deus fala com você. Sim ou não? Se isso acontece com você, me conte, por favor, porque eu preciso saber como que acontece essas coisas. O diabo não vem na tua mente e fala assim, faz isso, faz isso. Vai lá e faz isso. Vai lá e fala isso para aquele irmão. Sim ou não? E essa batalha é todos os dias, por isso não existe o já ganhei. E a Bíblia relata que o diabo se afasta de Jesus por um tempo. Não se afasta de Jesus para sempre. E assim é comigo e com você, ele se afasta de nós por um tempo. Talvez 5 minutos, 10 minutos, e depois ele está ali de novo. Quantos aqui já sofreram com compras excessivas? Será que só eu? Gastos que não precisa. Queridos, e nisso existe, queridos. Eu falo, vou controlar os meus gastos. Vou controlar, tenho tudo anotado, eu preciso ser assim, eu preciso... Daqui a pouco vem, né, aquela vozinha e fala assim, compra só isso. Nem vai fazer diferença. Nem vai fazer diferença. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque é nas simples coisas que o diabo fala conosco que nós caímos.
Simples. Se você faz um propósito com o Senhor, Senhor, eu vou cuidar das minhas finanças. Senhor, eu não quero mais cair sobre as minhas finanças. A primeira coisa que o diabo vai fazer é o quê? Compra isso. Você está precisando. Sim ou não? E aonde você vai ver no final, você não está precisando de nada. Agora vamos cuidar da nossa saúde. No final do culto eu vou lançar ainda para nós cuidar da nossa saúde. Pode ficar tranquilos. Vamos lançar um propósito aí. Queridos, vamos cuidar da saúde? Vamos. Vamos começar quando? Segunda-feira. Para com segunda-feira. Não vai começar. Sabe como que você quebra isso? Começa na quarta-feira. Sim. Porque na segunda-feira, no domingo à noite, ele vai ficar falando na tua cabeça, come tudo que você tem que comer, que amanhã você... Sim ou não? Guerras, queridos. Guerras que nós não vemos e nós estamos perdendo. Aonde nós estamos sendo forjados. Porque Ele não se afasta de nós. Assim como Ele não se afastou de Jesus. E Ele ia continuar fazendo com Jesus, sim ou não? Ele ia falar, se você é filho de Deus, faz isso. E aí, sabe o que eu vejo, queridos? Eu vejo assim. Ele falando assim, ó. Se você é filho de Deus, começa a caminhar. Se você é filho de Deus, começa a cuidar do teu corpo. Se você é filho de Deus, começa a cuidar das tuas finanças. E aí eu não respondo, eu não ponho à prova o Senhor meu Deus. O que eu faço? Ergo os meus pés no sofá e falo assim, eu vou começar na segunda-feira. No domingo eu vou comer tudo que eu tenho direito. Ergo os meus pés no sofá e falo assim, nas minhas finanças cuido eu. Eu sei o que eu preciso comprar, o que eu não preciso. Não preciso anotar nada. É tudo comigo, está tudo certo. Submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E Lucas 4:13. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Queridos, cada vez que você ora e fala assim, ó, nós expulsamos o diabo daqui. E pronto, acabou, aqui ele não entra mais. Ele vai ficar, você está ali orando, ele vai ficar aqui, ó, olhando. E cada vez que você der autoridade para ele, cada vez que você falar ou fazer algo onde você não honra o Senhor, você desonra. E aí o que acontece? Ele pega isso, ele fica guardando isso. Ele vai pegar isso e vai ficar guardando isso. Vamos pegar aí o cuidar do corpo. Você falou que ia cuidar do corpo, aí ali você já fala assim, eu não vou cuidar mais. Ele pega isso. Porque ele não tem autoridade nenhuma para criar nada sobre a tua vida. Nada. Nada, nada, nada. Todas as acusações que o diabo faz sobre as nossas vidas é coisas que nós criamos. E ele só pega. Ele só pega e segura isso. E aí ele vai segurar isso e cada vez que você falar assim, eu vou me levantar agora, eu vou começar a caminhar, eu vou começar a cuidar do meu corpo, e ele já vai começar a jogar na tua cara. Para, você é fraco, você não vai conseguir. Para com isso. Por que isso? E o pior ainda, queridos. O pior, que isso me pegou assim. Você é feito à imagem e à semelhança do Senhor. Se você é assim, porque você foi criado assim. Sim ou não? E eu falo por mim, queridos. Por mim. Eu fui criado assim? Sem cuidar do corpo? Queridos, nós precisamos cuidar do que o Senhor nos dá. E nós entramos nessa guerra. Por que você está falando tanto do corpo? Porque a pior guerra que nós sofremos é o corpo. Sim ou não? Queridos, a minha filha com 7 anos olha no espelho e fala, eu tenho um nariz feio. Qual que é a guerra, queridos?
Com 7 anos. Talvez a mulher se olhe no espelho e fale, não é esse o corpo que eu queria. Talvez o homem se olhe no espelho e fale, eu queria ser bombado. Tomei muito anabolizante. Por isso fiquei bombado. Mas é a verdade, queridos. E isso me despertou quando eu escutei isso, que ela olhou no espelho e falou, meu nariz é feio. Eu falei, meu Deus, que guerra que nós estamos. Precisamos avançar, queridos. A mentalidade que nós já ganhamos, isso nos leva a baixarmos nossa guarda, queridos. Isso se torna perigoso. Essa mentalidade de falar assim, nós já ganhamos todas as coisas. O inimigo ele não tem mais poder sobre a nossa casa, com certeza, mas nós oramos todos os dias para isso. Porque se nós parar de orar, queridos, ele vai sim atacar. E essa guerra vai continuar, todos os dias. E eu já contei para vocês isso, que um dia eu estava orando de madrugada, a Helena levanta e fala, me abraça e fala comigo. Pai, o bicho estava querendo me pegar, e daí nisso você começou a ganhar a briga com ele. E esses dias eu vou acordar ela de manhã, semana passada, vou acordar ela de manhã, acordo ela, tá ali bonitinho, não posso conversar muito com ela assim no começo. Estava dando um tutorial esses dias para a pastora ali de manhã, fala, faz isso. Aí ela... E eu naquele momento ali com ela, que tem que ser sábio com ela. E aí depois que ela acorda, ela começa a conversar e tal. E quando ela acordou, ela olhou para mim e falou assim, pai, essa noite o bichão estava aí de novo. Falei, sério, filha, sério. Como que foi? Falei, pai, vocês estavam ali na área, pai. E soco um no outro. Falei, nossa, filha, é verdade? Ela falou, é verdade, pai. E assim, você estava com um lado do teu rosto, tinha sangue, pai. Eu falei, e a mãe? Eu perguntei da mãe, né? Eu falei, e a mãe? Ela falou, a mãe espiava na porta, pai. A mãe espiava na porta da cozinha e eu na lavanderia. E você soco ali com ele. Queridos, entramos nessa guerra, queridos. Se nós precisarmos ir para o soco com o demônio, nós vamos para o soco, queridos. Mas entramos nessa guerra de todos os dias, vigiar o que está acontecendo ao nosso redor. Vigiar o que está acontecendo dentro da nossa casa. Quando ela falou isso mexeu comigo. Eu falei assim, é bem isso mesmo, filho, nós precisamos guerrear. E ela se acalmou e não me falou mais nada sobre isso. Mas, queridos, se nós não ficarmos vigiando, o que vai acontecer? E depois eu fiquei imaginando a cena, queridos. Depois ela foi para a escola, e daí eu tenho o meu momento ali do devocional, e eu fiquei imaginando a cena. De nós lá fora, brigando, e a pastora sondando na porta, ela sondando na outra, e eu imaginando essa cena. E eu pensando assim comigo, e se eu baixo a guarda? E se eu não luto? Como que seria? Talvez ele teria entrado, pegado a minha esposa, pegado a minha filha, pegado o meu filho. E daí? E daí começa a se tornar tarde as coisas, queridos. Começa a se tornar tarde. Para mim, Lucas 4, ali nesse relato de Jesus, queridos, é um alerta. Que o diabo está em volta. E todas as horas ele está em volta de nós. E nós não precisamos, nós não podemos falar assim, eu já ganhei essa guerra. Eu já ganhei essa guerra. Nós declaramos sim que nós ganhamos a guerra, mas nós guerreamos todos os dias. Nós colocamos o nosso joelho no chão todos os dias. Você tem passado por aflições? Sim ou não? E essas aflições têm mexido com a tua mentalidade? Sim ou não? Será que é só eu que sou meio... Às vezes dou umas viajadas. Mexe, queridos. Mexe. E aí você começa a pensar o quê? Nessa aflição, você chega e coloca mesmo o Senhor, se derrama mesmo na presença do Senhor e fala, Senhor, está aqui, tudo diante do Senhor. E agora eu vou começar a orar, para que nós comece a vencer essa guerra todos os dias.
Porque nós sabemos que quem está rodeando, esperando acontecer alguma coisa para atacar, é o diabo. Porque Deus está conosco, Ele habita dentro de nós. Ele não vai ficar em volta de você. Entenda isso, que Ele habita dentro de você. Ele está com você. Quem decide estar com Ele ou não é eu e você. Tenha isso dentro de você, que quem está ali te olhando e observando do lado é o diabo. Esperando algum ataque, esperando para fazer algum ataque. Para começar a jogar as coisas na tua cara. Olha o que Mateus 26, 41 nos fala. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O nosso espírito está disposto, queridos, mas a nossa carne é fraca. Como assim? Como assim? Como que funciona isso aí? Vamos pegar de novo a caminhada, a academia. Vamos pegar de novo. O que teu espírito fala? Vamos caminhar. Vamos à academia. A partir de segunda-feira vai ser só salada e franguinho. Sim ou não? Você não programa isso? Eu programei muitas vezes. Por isso eu tenho autoridade de falar sobre o assunto. Vai ser só franguinho, salada e mais nada. Está tudo programado. O nosso espírito, ele quer. A nossa carne, ela é fraca. Por que não fazemos? Quem está falando mais alto? A carne. Vamos fazer um jejum. E vamos tirar aí, vamos ficar 7 dias. Só na água. Quem topa? Vamos ficar mais crentes, gente. O que acontece com isso? Dentro de nós podemos pensar assim já. A hora que falou assim, ó, vamos fazer 7 dias só na água. Dentro da nossa cabeça já começa assim, mas eu acho que eu aguento, acho que eu vou erguer minha mão. Eu acho que sim. Acho que eu vou erguer minha mão. Mas e se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E agora? Como que a gente vai fazer? Não, mas eu acho que eu aguento. Eu acho que eu aguento. O nosso espírito, ele quer. E a nossa carne fala o quê? Você não vai aguentar. Não ergue a mão que você vai estar em pecado. Sim ou não? É assim que funciona, queridos, em todas as coisas da nossa vida. E assim, ó, nós chegamos aqui para governar sobre essa terra. Nós chegamos aqui para governar sobre todas as coisas. E aonde hoje, queridos, nós somos governados. E aonde não poderia ser dessa forma. Nós precisamos colocar isso para o Senhor, vigiar, orar, porque as tentações, elas vêm sim, queridos. E vêm rapidinho. Rapidinho. Principalmente quando você está ali num jejum, ou você está falando assim, não, vou cuidar da minha alimentação. Aí você entra ali no WhatsApp, ou entra no Instagram, alguma coisa nesse sentido, e ali já tem um irmão vendendo hambúrguer. Ou você já vê ali uma pizza. Ou o irmão já manda mensagem no WhatsApp mesmo, vai querer quantos? E você está no jejum, ou querendo cuidar do corpo. O que acontece? Mas acho que aquele hambúrguer é bom, aquela pizza também é boa. E agora o que eu faço? Não sei se eu mando mensagem que sim ou que não. Não sei, e agora vamos negociar, não vamos negociar e tal. E acaba o que acontece? Mas é só hoje também, né? Só hoje. Nós podemos entregar o jejum, comemos e depois continuamos o jejum. Sim ou não? Por quê, queridos? Porque as tentações, elas vêm e nós precisamos vigiar e orar sobre isso. E nós estamos vivendo sim em uma guerra onde nós seremos vitoriosos no final dessa corrida. Mas isso vai ser no final, queridos. Enquanto a isso, nós continuamos caminhando e continuamos nessa guerra onde nós não podemos falar assim, já venci todas as guerras.
Queridos, quando eu parei com a droga, com a bebida, o que acontecia? Toda vez tinha um endemoniado ou um cheio do espírito, mas para mim era um endemoniado, que chegava e fazia o quê? Oferecia. E daí? Aonde que está o seu corpo e o seu espírito? No espírito você vai falar, não vou querer. Não vou querer isso, não quero mais. E o teu corpo fala o quê? Eu estou cansado, usa mais um pouquinho. Estou cansado de você não usar. Ou come mais um pouquinho. Eu estou cansado, eu preciso de energia. Uma vez, queridos, primeira vez que eu tinha saído das drogas, e me chamaram para ir numa festa. Eu falei, fechou, conversei ali com a mãe ali, a mãe falou, você não vai cair, você não vai usar. Não vou, estou decidido, estou firme, tá tudo certo. Ela falou, então você pode ir. Eu falei, fechou, eu vou ir. Chegamos na festa, curtimos ali e tal, piazada, tal. Nem beber eu não estava bebendo. E conversa vai, conversa vem, só que daí, aquela festa meio sem graça, né? Porque daí tava todo mundo ali já falando que nem sabia, e daí você entendendo tudo, e você vendo a situação das pessoas da forma que você era antes. E você pensa o quê? Como eu incomodava. Como eu era chato. E tá, saindo da festa para ir pro carro, e eu ali, cabisbaixo, com toda aquela situação, vindo, tem um endemoniadinho e fala assim, vem aqui que eu tenho um negócio para você. Vem aqui. Chega aqui. Eu chego no carro, queridos. Tinha uma caixa de corneta, assim. Quem é dos mais antigos aí sabe. Que a gente gostava de sonzão, né? Era umas 6 cornetas. Quem gostava de som aqui? Eram umas 6 cornetas. Sub, módulo. E tinha em cima daquela caixa. E até aquela caixa era tipo uma napa, assim, ó, que revestia daquela caixa. Queridos, em cima daquela caixa, eu acho que devia ter umas 20 carreiras de cocaína. Prontinha, só chegar e usar. E ainda ele fala assim para mim, vem aqui que eu tenho um negócio para você. E essa aqui é da boa. Essa aqui eu nunca tinha visto. Vamos lá. Vamos lá comigo. Quando eu chego e olho para aquilo, queridos, qual que foi o meu sentimento? Cara, tá de graça, não preciso pagar nada. Eu vou usar. E na hora, queridos, que eu pego o canudinho. Na hora que eu pego o canudinho, eu lembrei. Eu falei, cara, eu prometi em casa que eu não ia fazer. Eu prometi em casa que eu não ia cair. E entreguei o canudinho, virei as costas e saí. Mas, queridos, isso foi por mim. Eu fui embora, queridos, a viagem inteira quase chorando porque eu não usei. Que a minha carne berrava, queridos, por aquilo. E o meu espírito estava ligado em uma conversa que eu tive em casa. E pronto. Estava ligado nisso. Houve batalha? Com certeza, queridos. E não foi pouca a batalha. Houve batalha e muita batalha. E ali eu pude falar assim, não, eu não fiz. Ufa, vamos para casa. Chego em casa, durmo tranquilo, acordo no outro dia, sem nenhum tipo de ressaca, sem nada, tudo certo. Passado um tempo, um outro amigo me joga uma dentro do carro que eu estava. O que eu faço? Aquela vez eu perdi, agora dessa vez não, né? Vou e uso de novo, queridos. Quando eu uso de novo, aquilo vem sobre mim. Você não vigiou e começou a me acusar. E começou a me acusar, e me acusar, e me acusar, e me acusar.
porque você não presta, porque você é isso mesmo, porque você é drogado, porque... E nessas acusações, queridos, eu lembrei, eu falei, eu preciso confessar isso. Eu preciso confessar. E você acha que isso é fácil? Em meio a toda essa guerra que você está, você acha que isso é fácil? Trabalhando, onde eu trabalhava, tinha umas 5, 6 paredes para chegar no escritório. Eu trabalhando na última sala lá atrás, e eu estava usando. Eu escutei tudo o que eles estavam conversando lá na frente, no escritório. Eu escutava tudo, nítido. E eles falaram assim lá, acho que o Paulo não está bem, ele está meio estranho. E realmente, eu estava muito estranho, estava acelerando aquela máquina no 12. Falei, não estou bem. Quando eles falam isso, cai a ficha. Falei, cara, não estou fazendo mal só para mim, eu estou fazendo mal para todo mundo. Não é só para mim que eu estou fazendo mal. E eu saio dali, vou lá no escritório, encontro já o patrão vindo, já falou, eu preciso ir embora. Ele falou, mas agora? Eu falei, é agora, eu preciso ir embora, porque eu preciso falar com meu pai. Aí ele falou, mas assim? Eu falei, assim. Preciso ir embora porque eu preciso falar com meu pai, porque eu falei para eles lá dentro de casa, que eu não ia usar mais. Eu voltei a usar. E daí, queridos? Para mim chegar dentro de casa. A mãe já naquele estilo, né? O que aconteceu? Por quê? Eu preciso falar com o pai. Quero falar com meu pai. Não, mas quero falar com o pai. E eu deitado na cama lá. Daqui a pouco entra o pai. Manso, né? Ele sempre foi um doce de pessoa. Até hoje ele é maravilhoso. Ele entra no quarto, olha para mim. O que você quer? Falei, pai, eu caí de novo e eu preciso da tua ajuda. Queridos, quando eu falo isso ali, queridos, acaba tudo. Acaba todas as acusações. Mas pastor, por que você está falando isso? Estou falando isso porque talvez tenha coisa, queridos, que você precisa confessar. Tenha coisa que você precisa falar. Não esconder. Sabe a guerra que às vezes você está passando e é duro? Você está passando a guerra e é duro porque tem coisas que você precisa confessar. Você precisa falar. Você precisa falar assim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, porque aconteceu. E eu quero confessar isso para você. Porque, queridos, o diabo ele vai ficar do teu lado, ele vai ficar te rodando. E cada vez que você fizer algo de errado, ele vai pegar. E ele vai começar a te acusar assim como ele começou a me acusar. Você não é bom filho, você é isso, você é aquilo. E aí nós estamos fracos, nós começamos a pegar isso, queridos. E em Romanos 8, 37, 39. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo nosso Senhor. Cristo, nós precisamos manter o nosso foco e continuar lutando até o fim, porque nada, queridos, nos separa do amor de Deus, queridos, revelado em Cristo Jesus. Nada separa você, nada. Aconteça o que acontecer, queridos, você é filho de Deus. Pode ser que o diabo te pegue e leve você no lugar mais alto, coloque você num lugar mais alto, e ele vai falar assim, se você é filho de Deus, você precisa falar, eu sou filho de Deus sim, e eu não coloco o Senhor à prova das coisas, porque eu sei quem é o Senhor, eu sei que Ele me perdoou, porque senão nós vamos ficar com isso na cabeça, queridos, e aí eu não consigo perdoar, eu não consigo ganhar essa guerra. E aí toda vez você vai dizer assim, mas o diabo está mexendo comigo, o diabo está mexendo comigo, mas o que você tem feito para que ele não mexa? Qual que é a tua ação com isso? Efésios 6:12. Pois nós não lutamos
contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais, queridos. Nós lutamos contra espíritos e nós fomos chamados à guerra. Você luta contra espíritos todos os dias. E talvez o que você tenha acontecendo, essa opressão que você tem sentido, é porque você não tem lutado com essas armaduras que o Senhor tem nos dado, queridos, que Efésios 6,13 nos fala. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé, firmes no Senhor. Portanto, vistam de toda a armadura de Deus, para que possa resistir o inimigo. Aonde está toda a armadura de Deus? Na palavra, queridos. Precisamos ser revestidos da palavra em oração. Não estou bem hoje, estou passando por uma dificuldade. Fala para o teu líder de grupo familiar, fala para o teu pastor, eu preciso de oração, vamos orar comigo, vamos orar, vamos entrar nessa batalha. Nós precisamos, queridos, entrar nessas batalhas. Porque senão, queridos, toda vez eu vou ficar dando brecha para o inimigo, brecha para o inimigo, brecha para o inimigo. E talvez se você olhar para você e falar, mas eu não estou crescendo, você não está crescendo. Talvez por quê? Porque o inimigo tem te segurado e você não tem lutado com as armaduras do Senhor. Nós precisamos avançar nessas guerras. Nós precisamos levantar a guarda, queridos. O diabo, que é o nosso inimigo, ele anda ao redor de nós. Nunca baixamos a nossa guarda. Quem aqui via o Anderson Silva lutar? Alguém via? Eu gostava. Como que ele lutava? Sempre de guarda baixa, sim ou não? Mas ele baixava a guarda, queridos, quando ele via que o oponente dele já estava tonto. Senão ele não baixava a guarda. E assim nós precisamos lutar, com a nossa guarda levantada, queridos. Nós só baixamos a nossa guarda quando nós olhamos assim, ele já está tonto, agora é só eu dar um chute no queixo dele, pronto, acabou. E amanhã de manhã eu vou levantar com a nossa guarda alta. Não baixo a nossa guarda, queridos. Cada vez que nós baixamos a guarda, nós damos esse poder. E Jesus, queridos, ele venceu o inimigo no deserto, dando-nos exemplo de resistência e vitória. E a batalha, ela é real. Mas nós temos o poder para vencer. Nós temos esse poder para vencer toda a batalha contra o inimigo. Só nós precisamos se revestir dessa armadura, queridos. E eu queria que você refletisse em duas coisas. Você está preparado para lutar nessa guerra espiritual? Está usando as armas que Deus tem te oferecido? Reflita nessas duas perguntas. Você está preparado para lutar a guerra, queridos? E você tem usado as armas que Deus tem te dado? Sim ou não? Precisamos nos preparar, queridos. Precisamos nos buscar na palavra, em oração. E precisamos usar as armaduras que o Senhor tem nos dado. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração?